Então vamos lá. A respeito dessas atividades, então o que acontece? Eu tinha preparado já a videoaula para quarta-feira, mas como foi prorrogado essa atividade de vocês da semana passada, vocês vão ter até hoje, né, dia 15, à meia-noite para entregar, quem não entregou ainda, quem não disponibilizou ali no Positivo On. E aí a outra videoaula que eu fiz essa semana vai ficar lá do dia 18 até o 29 para vocês fazerem, que é a videoaula da Revolução Industrial. Então, a princípio, a gente ainda está no tema do iluminismo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o iluminismo, tirar mais algumas dúvidas aqui. E outra coisa, sobre as atividades da Positivo que vocês estão me entregando, eu estou recebendo, eu já montei as pastinhas, estou corrigindo elas, estou olhando, não olhei de todos ainda, e estou dando o aceite. Ok, acredito que vocês estão tendo esse aceite. Se acaso vocês não tiverem, vocês esperem um pouquinho, porque às vezes há um delay do sistema da Positivo. O que é esse delay? É que demora. Às vezes eu dou o aceite aqui, mas para vocês ainda não está o aceite, porque ele demora digamos, a carregar. Tá? E então, por isso que eu acredito, por isso que eu falo que tem um delay aí entre eu aceitar e vocês verificarem que foi aceito, certo? Então, tenho um pouquinho de paciência, mas eu olhei hoje pela manhã ainda e estava tudo ok. Quem mandou, eu já aceitei as atividades, tá? Vamos ver no chat aqui. Professor, está tão escuro a filmagem. A minha? Minha cara tá escura? Deixa eu ver aqui. Eu tô escuro, né? Eu acho que é por causa da luz atrás de mim. Eu vou tentar trocar de lugar aqui, então. Só um pouquinho. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu mudar aqui de posição. Acho que agora vai ficar melhor. Vou sentar mais no chão aqui, então. E aí, melhorou? Tô iluminado. Tô só luz agora. Não sou mais trevas. Saí das trevas, agora eu sou luz. Vamos ver aqui. Oh, virei sol agora. Iluminado. Aquele filme do Iluminado. Fiquei baixinho agora. Quem mais está aí? Quem mais? Opa, por que mudou aqui o meu layout? Meu layout. Estou mudando meu layout aqui. Quero ver todo mundo. Ô, Ariel, quanto tempo, hein? Ariel, faz tempo. Quem mais chegou aí? Emanuel Coelho. Quem mais? Quem mais está por aqui? Alice. Quem mais? Tem uns que eu não consigo enxergar aqui que fico no cantinho. Danilo. Luiz. Nicolas. Nike. Vai virando Nike. Quem mais? Na hora que eu boto aqui. Tá, eu consigo ver. Quem mais? Vamos começar então, gente. Vou falar um pouquinho sobre o iluminismo. Tá chegando pessoas aqui. Quem mais está chegando? Quem mais está por aqui? Quem mais está por aqui? Quem mais está chegando? Quem mais? BSDA, que isso? Cada nome aqui. Pois é, mas aí é que tá, nós vamos começar a Revolução Industrial, eu já botei a videoaula, eu queria que vocês vissem a videoaula primeiro, antes da gente... Porque, a princípio, a gente ainda não sabe como vai fazer as avaliações, e o que vai cair na avaliação provavelmente vai ser bastante coisa do iluminismo.
Mas vamos dar uma recapituladinha, eu já inicio também falo um pouquinho da Revolução Industrial para introduzir, até porque foi a primeira parte da Revolução Industrial nessa videoaula que vai estar disponível para vocês na segunda-feira. Eu sou aquele cara o quê? Ariel, professor, você aceita que eu mande atividades pela sua caixa de mensagem? Não consigo mandar atividade digitalizada pela sua própria atividade. Ô, Ariel, tenta mandar por foto, a maioria tá batendo foto e tá mandando, anexando. Porque o problema da caixa de mensagem é que pode ser, ela tem pouco espaço, entendeu? Pode tentar mandar. Se tu não conseguir, tenta mandar. Daí, porque o que acontece? Eu tô salvando todas as atividades de vocês para corrigir em pastinha, eu baixo todas elas. Então, ela não fica só ali no sistema para mim, até porque se der algum pane no sistema, eu tenho depois tudo nas pastinhas. Pode mandar. Agora, mas tenta mandar por foto, Ariel, para poder. Não, depende. Se for muita coisa na mensagem, pode ser que não eles não recebam, entendeu? Mas se é que ela tem um limite de espaço ali. E se tiver muito peso ali nas mensagens, pode ser que eles não consigam receber, é só isso. Certo? Entendeu, Ariel de Jesus? Quem mais? Chegando, tem gente chegando aqui ainda, atrasado. Vamos lá. Rafael de Brida. Quem mais? Isso aí. Então vamos lá, pessoal. Só vamos dar uma recapitulada aqui no iluminismo. Então o que a gente viu agora foi o quê? O que é a questão do iluminismo? A gente já falou bastante. Mas por que a gente viu o iluminismo? Porque depois a gente vai ver um assunto importantíssimo que é a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é o desfecho de todo esse movimento que a gente tem na França ali por volta de meados do século XVIII. Pode 1750 até 1789, o bicho está pegando para o lado do rei. Ou seja, os burgueses querem modernizar a França e querem participar do poder político na França. Lembrando, quem é que comandava a França nesse período? Quem é que mandava? Quem é que estava de boas? Eram os nobres, o rei e a igreja. Então, a partir da burguesia que estava endinheirada, que estava rica, que tinha poder econômico, ela não participava disso. Então, ela começou a dizer: olha, eu quero também participar das decisões políticas da França. Então, a partir desse momento, começa todo um movimento aí para que haja uma participação política dessa burguesia nas decisões do reino francês. Então, por isso é que a gente vai ter todo um movimento aí durante o século XVIII para acontecer uma mudança radical no território francês. Bom, mas a gente tem que entender isso no contexto da Europa. Na Inglaterra já tinha passado por essas mudanças. A gente viu lá na primeira unidade as revoluções inglesas, a Revolução Puritana, que foi aquela sangrenta do Oliver Cromwell, que o rei acabou com a cabeça voando por conta de uma machadada. E depois a gente teve a Revolução Gloriosa, que foi aquela revolução mais negociada, em que todo mundo aceitou que o rei repartisse o poder com o parlamento. Então, essas modificações fizeram com que a estrutura da Inglaterra facilitasse uma série de caminhos que depois deu origem à Revolução Industrial. Para entender essa questão da Revolução Industrial, é importante perceber que a Inglaterra passou por todos esses processos. E a Inglaterra passou por mudanças que beneficiaram o setor privado e a burguesia inglesa, em detrimento de um sistema feudal que prevalecia até então. O que aconteceu ali no século
XVIII, na verdade, ainda no século XVII para o século XVIII na Inglaterra. Houve uma série de mudanças que facilitaram o surgimento da indústria na Inglaterra. Mas que mudanças foi essas? Primeiro, foi que a Inglaterra passou a ganhar mais dinheiro. Como? Com a Revolução Puritana, vocês lembram dos atos de navegação. Isso aí foi fundamental. Por quê? Porque com os atos de navegação, o comércio inglês, tanto de importação quanto de exportação, passou a ser feito através de quem? Apenas através de navios ingleses. Então, se você quisesse vender um produto para um outro país, que esse país quisesse comprar esse produto, ele teria que receber através de um navio inglês. E se um país quisesse vender um produto para a Inglaterra só ia comprar esse produto se fosse um navio inglês que fosse lá buscar. Então, tendo esse monopólio de navegação, os ingleses passaram a ganhar no frete. Vocês já ouviram falar nisso, né? Olha, se eu comprar esse produto na internet, eu vou ter que pagar o valor do produto mais o frete. Esse frete é o valor do quê? Do transporte. Então, o que os ingleses pensaram? Olha, a gente não tem que ganhar só no produto, a gente tem que ganhar no transporte também. Ganhando no transporte, a gente vai ganhar mais, vai entrar mais dinheiro para dentro da Inglaterra. Então, isso foi uma mudança muito forte e muito importante para fazer com que a burguesia inglesa se fortalecesse ainda mais. Então, os atos de navegações foi um ato muito importante para isso. Outros atos também foram acontecendo, que foi o quê? Aos poucos, eles pegaram esse dinheiro e começaram a investir em invenções. Então, surgiu várias invenções na Inglaterra nesse período. Uma das principais invenções foi a máquina a vapor. Essa foi essencial. Por quê? Porque a partir da máquina a vapor, puderam ser desenvolvidos o tear mecânico, o tear a vapor. Né? O que é o tear mecânico? O tear mecânico é onde faz as roupas, faz os tecidos. Né? O que antes era feito no pedalinho, feito manualmente, ou mesmo com uma máquina movida a tração animal, passou a ser feito por máquina de pressão. Para quem não sabe o que é uma máquina a vapor, depois não pode dar uma pesquisada na internet, mas é aquela que você alimenta com uma caldeira com carvão. E ali vai surgir aquela energia do fogo que tem ali, vai fazer uma pressão e vai fazer movimentar a mecânica da máquina. Então, foi desenvolvida a máquina a vapor, foi utilizado tanto na fabricação de tecido, na manufatura de tecido, mas também foi utilizado, já falaram aí, no trem, né? Onde a gente consegue visualizar melhor é justamente nas locomotivas, né? Que também é por vapor, né? Por pressão, é isso que faz o trem movimentar. E a outra coisa foi utilizado nos navios a vapor. Então, esse tipo de energia, esse tipo de mecânica, foi utilizado em praticamente todas as áreas. E o que foi o resultado disso? O resultado disso foi a velocidade em que os ingleses passaram a produzir seus produtos e transportar os seus produtos. Vocês imaginam, o cara com uma carroça tinha que ir lá para o interior da Inglaterra, pegar a lã da ovelha, transportar até a fábrica no litoral ou onde tinham os grandes rios na Inglaterra, visto que a Inglaterra ela é cheia de rios, isso facilitou também a evolução industrial dela. Então isso demorava dias até pegar aquela lã lá das ovelhas, que os caras estavam tosando as ovelhas, até transportar até Liverpool, Manchester, Londres. Isso demorava dias e dias. Com as locomotivas, isso passou a ser questão de horas. Aí chegava toda aquela lã lá nas fábricas, e aí também, em questão de horas, era transformada em tecido. Por quê? Porque as máquinas ali também eram máquinas a vapores, a maquinofatura. Depois, para vender essas roupas para outros países, tecidos para outros países, também se tornou muito mais rápido a Inglaterra. Por quê? Porque os navios que chegavam nos portos de outros países eram navios a vapor. Então, do navio à vela para o navio a vapor foi um salto gigante. A velocidade com que as mercadorias passaram a se locomover pelo globo terrestre aumentou
e muito. Então foi uma velocidade muito grande. Então tudo isso contribuiu para fazer com que a Inglaterra saísse na frente e cada vez gerasse mais dinheiro, cada vez ganhasse, lucrasse mais com isso. Por quê? Se você aumenta a velocidade de um produto, que você fabrica um produto, esse produto passa a ser mais barato. Por quê? Porque você está utilizando menos mão de obra, você está pagando menos pessoas para fazer, você vende para mais gente, porque você fabrica, você tem muito mais produto. Então você vende aqui, vende na colônia portuguesa, vende nas colônias inglesas, vende na África, vende na Índia, vende na China, vende no Japão. Você distribui todos esses produtos que você está fazendo aos montes lá na Inglaterra. Uma outra coisa importante que aconteceu na Inglaterra foi a respeito das terras na Inglaterra. Depois vocês vão ver isso com mais detalhe lá no videozinho da videoaula que vai estar disponível na segunda-feira. O que aconteceu? Tinha lá a Inglaterra e várias terras que tinham no território inglês eram terras de uso comum. O que são terras de uso comum? É como se a gente tivesse um enormes pedaços de terra, onde as pessoas não tinham dono, entre aspas. As pessoas iam ali, deixavam os porcos correndo solto, depois só pegavam lá, matavam, comiam, iam lá naquela terra, tiravam madeira, criavam seus bichos, suas galinhas, seus bois, e então todo mundo utilizava. Com a revolução, com esse processo de mudança, cada vez mais precisou do que das fábricas? De lã. Lã vem da ovelha, então eles precisavam criar mais ovelhas. Então, com o aumento da demanda por lã, as pessoas passaram o quê? A privatizar mais as terras, a comprar essas terras, ou mesmo tomar essas terras para si, para criar mais ovelhas. As pessoas que viviam nessas terras passaram a ser expulsas e ficar e não ter para onde ir, não ter o que comer, não ter como sobreviver. Elas passaram a migrar, a ter um êxodo em direção às cidades. Elas passaram a ir para a cidade e na cidade elas tinham uma única coisa para fazer: vender a sua mão de obra. Vender sua mão de obra para onde? Trabalhar nas fábricas. Justamente as fábricas que estavam ali desenvolvendo, fabricando os tecidos vindo da lã daquelas ovelhas que tinham expulsado essas mesmas pessoas do campo. Então houve uma modificação. Na Inglaterra já houve um processo de que as pessoas saíssem do campo para dar lugar às ovelhas e fossem para as cidades. Então as pessoas passaram a se concentrar mais nas cidades do que no campo. Então começou a ficar menos pessoas no campo e mais pessoas nas cidades. Então aí a gente vai ter esse processo de êxodo rural na Inglaterra. Então a Inglaterra é o país que vai ter essa característica, um dos primeiros países a ter essa característica, menos rural e mais urbana. Por quê? Porque a gente vai ter essas fábricas desenvolvendo as cidades inglesas. E aí a gente vai ter o famoso parque industrial inglês, as cidades industriais inglesas. Tá? Então esse processo vai se dar de uma maneira contínua, de uma maneira longa, ela não vai se dar de uma hora para outra, ela vai ser aos poucos, ao longo do século XVII para o século XVIII. Chega no século XVIII, a gente já tem uma relativa revolução industrial aí, e também é um processo que também vai gerar um processo que vai gerar vários problemas sociais que a gente já vai ver. O Cauã, acho que perguntou. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Tem que ter a caldeira. A máquina a vapor é a questão da caldeira, né? O pessoal está falando em caldeira aqui. A Inglaterra, foi lá na Inglaterra que inventaram a máquina de ferro, o trem. Eu não sei se o inventor foi inglês, mas provavelmente foi, mas a máquina a vapor foi lá com os ingleses, né? A máquina a vapor em si. Depois, eles foram adaptando nos trens, etc. Tá? Mas provavelmente foi em inglês. Agora de cabeça eu não lembro, me fugiu se foi realmente o trem em si, né? A Maria Fumaça em si. Mas provavelmente foi, sim. Depois eu dou uma olhadinha.
Mas a questão da máquina a vapor foi na Inglaterra. Então, porque da máquina a vapor, que é a questão da pressão, ter movimento, outras maquinarias, né? Você tem navio a vapor, você tem as máquinas de tecelagem que vão ser a vapor, você tem a própria Maria Fumaça, o trem a vapor. Então, tudo isso é o que vai fazer revolucionar a estrutura. Onde é que eu estava ali? Tá, então, voltando ali na questão da Inglaterra. Então, toda essa modificação fez com que a Inglaterra, aos poucos, fosse se transformando e saísse na frente de todo mundo, porque isso gerava um grande lucro para a Inglaterra e um grande lucro para as pessoas, para a burguesia inglesa. Então, a Inglaterra passa, principalmente do século XVIII, a dominar a Europa e praticamente o planeta, porque a gente viu que Espanha, Portugal começaram a conquistar todo mundo ali no século XVI, no século XVII, mas quem vai tomar o poderio mesmo a partir do século XVIII vai ser a própria Inglaterra por conta da Revolução Industrial. Bom, mas isso já vai ter várias consequências. Por quê? Porque essa Revolução Industrial, a gente vai ter uma mudança política no campo do contrato social para a burguesia vai passar a fazer o contrato social, principalmente lá na Revolução Gloriosa, na Revolução Puritana, na Inglaterra, e depois na Revolução Francesa na França. Mas para os trabalhadores, para quem está saindo do meio rural, do campo, e está indo para as cidades trabalhar, eles não vão ter nenhum tipo de lei, não vão ter nenhum tipo de legislação. Então, vai ser muito comum nesses primeiros séculos de industrialização o quê? O trabalho forçado, o trabalho sem regras, o trabalho desregulado, crianças trabalhando em minas de carvão, mulheres grávidas trabalhando em fábricas de fundição de ferro. A gente vai ter, então, uma estrutura muito danosa para as pessoas que trabalham nessas indústrias. Né? Pessoas vão morrer, não vai ter uma carga horária definida de trabalho, pessoas vão trabalhar 10, 12 horas por dia dentro das fábricas, não tem final de semana, não tem um salário fixo, as pessoas ganham depende do que o dono da fábrica quer pagar. Então, vai ser inicialmente, condições muito complicadas e muito ruins para as pessoas que trabalham nessa indústria. Então, aos poucos, vai haver uma movimentação desses trabalhadores se associando para poder reivindicar melhores condições de trabalho. Então, a gente vai ter nesse início de industrialização aí o desenvolvimento, então, das associações, dos sindicatos, que vão aí dar margem para uma regulação do trabalho que até então não existia, né? Esse tipo de trabalho, que era o trabalho nas indústrias, durante a Revolução Industrial. Perguntas? Vamos lá, vamos olhar no chat aqui se tem perguntas. Não, ó. Então, foi na Inglaterra mesmo. Richard Trevithick. Muito bem, foi na Inglaterra, né? Isso aí, 1804. Tá. Pessoal, então, quem mais? Perguntas? Emanuel? Comando em ação aqui. Quem é o comando em ação aqui? T20 comando em ação aqui. Leandra, Yuri, Isabela, Alice, Danilo, Nicolas, Leonardo, Gabriel. O Gabriel. Nossa, tem uns nomes aqui complicados. Rafael de Brida. Quem mais? Cauã. Isso que eu não consigo enxergar aqui. O I, o K, o J, o L, o M, o N. Os letrinhas, sopa de letrinha. Tá. Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Agora é a hora das dúvidas. Quero dúvidas aqui. Dúvidas? Vamos lá, gente. Cadê o Alan? Sumiu?
Fala, tá por aí ainda? Tem mais. Tem mais, tá por aí. Então, gente, olha só. Então, vou continuar aqui. Vou continuar aqui, ó. Então, dentro desse processo da Revolução Industrial Inglesa, então a gente tem esse segundo fator, que é o quê? Que é a falta de regulação trabalhista para as pessoas que estão nessas fábricas. Elas saem do meio rural, deixam de ser camponesas, sistema feudal, e passam então a trabalhar nas cidades. Mas essas revoluções que foram feitas, que a gente viu lá na primeira unidade, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, todo aquele processo que estava acontecendo também na França, com a Revolução Francesa, vão ser revoluções burguesas para estabelecer o quê? O contrato social, para as pessoas poderem pactuar e praticar os seus negócios livremente, longe do quê? Longe do poder do rei absoluto, do antigo regime. Então, é esse processo, esse fim do antigo regime que a gente tem no século XVIII. Só que quando chega no século XVIII, aparece um outro fator, que é o quê? Que é os trabalhadores das indústrias. Aí, para estabelecer regra para os trabalhadores da indústria, isso vai demandar um tempo, vai demandar uma organização. As pessoas, os trabalhadores vão passar a reivindicar melhores condições de trabalho, né? Caso começar a reivindicar que mulheres grávidas não trabalhem, possa ter algum tipo de licença, que crianças não possam, proibindo crianças de trabalhar. Era muito comum nas fábricas na Inglaterra, criança de 6, 7 anos carregando sacas de carvão, né, lá no meio daquela meio de uma mina de carvão, ou mesmo uma fábrica de fundição, sem equipamentos de segurança, né, o que hoje a gente tem um monte de empresa que tem equipamento de segurança, mas naquela época não existia. Não existia nem, as pessoas não sabiam, tinham nem ideia o que era um equipamento de segurança, porque era tudo no começo. Então, tinha muitas mortes no trabalho, não existia indenização, então as pessoas morriam, acabou-se. Né? Não tinha o que fazer. Lá estava trabalhando numa mina de carvão, explodia a mina, morria todo mundo sufocado, enterrado dentro de um buraco. Então, não se tinha um padrão de segurança. Esse início, e as pessoas eram obrigadas a sobreviverem, a trabalharem, porque era a única forma que tinham para se alimentarem, visto que tinham perdido suas terras para as ovelhas lá com a expulsão no campo. Era bem complicado, Leandro, a questão no início da Revolução Industrial. Se hoje ainda, em algumas partes, existem trabalho escravo, né? Pessoas em mais condições, vai naqueles países como a Índia, a África, que é onde a gente tem ainda uma exploração de mão de obra. Você imagina quando tudo isso começou, né? Quando não tinha regra, não tinha leis. Então, as condições de trabalho eram muito piores, né? As pessoas morriam muito mais cedo, as pessoas ganhavam muito pouco. Então, era tudo muito complicado. Então, até se estabelecer um mínimo de organização, demorou algum tempo. Né? Não foi do dia para a noite. Houve muita luta, muito embate, muita briga. As pessoas, né, reivindicavam para poder aí estar melhorando as suas condições de trabalho, principalmente lá na Inglaterra, nesse meados do século XVIII, com a tal Revolução Industrial Inglesa. Então, a Revolução Industrial Inglesa vai trazer várias coisas, inovação tecnológica, claro, vai desenvolver tecnologia, cada vez mais vão aprimorar a questão da maquinofatura. Olha, lembrar o seguinte, que antes, mas como era feita as roupas, os sapatos, os chapéus, as ferramentas? Eram o que a gente chama de oficinas, né? Oficinas de artesãos. Então, geralmente, quem fabricava sapato numa vila era uma família. Uma família tinha lá, geralmente as famílias eram grandes, os casais geralmente chegavam a ter 12, 13 filhos, todo mundo trabalhava ali e se especializava, por exemplo, em fabricar sapato. Então, as pessoas daquela vilazinha ali, por exemplo, lá de Areias de Baixo, que quisesse comprar sapato, tinha que ir lá naquela família comprar sapato que ela fazia. Outra família, por exemplo,
ficava encarregado de fazer as camisetas ou as camisas e assim por diante. Então, eram oficinas. E geralmente esses mestres de oficina, né? Geralmente a pessoa mais velha, o pai da família ali, o pai de família, geralmente era o mestre da oficina e passava aquela técnica de geração para geração, porque fazer aquele produto ali era de uma maneira muito artesanal, o que demorava mais e acabava saindo mais caro. E poucas pessoas acabavam tendo muitas vezes acesso a isso. Com a Revolução Industrial acabou com essa questão das oficinas. Por quê? Porque as roupas passaram a ser feitas em termos de padrão, padronizadas. Né? Você ia lá fazia milhares da mesma camiseta numa máquina. Então isso barateou, né? E também, de certa maneira, acaba baixando um pouco a qualidade dos produtos, né? Uma coisa que é feita à mão, toda detalhada, muitas vezes sob medida, passou a ser feita a rodo, numa velocidade muito grande, e o preço começou a ficar mais baixo. E essas pessoas que tinham essas oficinas, né, que tinham, eles não conseguiram mais sobreviver. Tiveram também que largar suas oficinas e irem trabalhar nas fábricas. Por quê? Porque as fábricas vendiam mais e eles não tinham como concorrer com essas oficinas, com essas fábricas que vendiam os produtos, sapato, o chapéu, a camisa, a roupa, o jaquetão, que era muito comum lá na Inglaterra, né? De um preço muito mais baixo do que quem tinha ainda essas oficinas. Então, tudo se modificou. Então, durante a Idade Média, era sempre essas oficinas de artesãos que faziam os produtos. Num determinado momento, com a Revolução Industrial, no século XVIII, passou o quê? Ser as fábricas que fazem esses tipos de produtos. Certo? Perguntas? Perguntas, vamos olhar no chat aqui. Credo, Audrey, não. Pergunta, gente, pergunta. Pergunta. Isabela, Emanuel. Pergunta, Emanuel. Emanuel tá quietinho hoje? Emanuel, tá dormindo? Emanuel está. Não tô de boa. Tá com dor de barriga. Danilo, tudo certo. Rafael, Debrida. Tudo certo. Cauã. 10 Cauã tem aqui. Júlia. Tem mais. Que tá aqui. Tem uma aqui que eu não sei quem é. Alice, tá quietinha. Então, pessoal. Então vamos continuar aqui. Se não tem nenhuma dúvida, eu vou continuar falando. Então, Então, essas oficinas, elas vão desaparecer com a Revolução Industrial. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que a Inglaterra, que começa a Revolução Industrial, e os outros países ainda vão continuar na mesma situação, feudais. Porém, quando os produtos ingleses chegarem nesses países, também vai devastar com as oficinas que existem nesses países. O problema é que nesses países também não vai ter indústria. Então, essas pessoas que estão, principalmente no continente americano, na Ásia, na África e alguns países da Europa, vão ter que comer minhoquinha na poça d'água, porque não vai ter de onde tirar o seu sustento, porque não vai ter. Vão ter que parar com a sua fábrica, né, com a sua oficina de artesanato, e não vai ter onde trabalhar nas cidades, nas indústrias como os ingleses tinham. Então, é todo um processo aí que vai fazer com que a Inglaterra tenha o domínio durante o século XVIII, praticamente do planeta inteiro. Então, vai ser. Ô, professor, cheguei. Oi? O que foi? Cheguei agora, foi mal. Ah, tá bom, então. Então, escuta aí para aprender direitinho. Então, aqui, ó. Então, durante o século XVIII, a Inglaterra vai ter o predomínio e o domínio praticamente do mundo todo. Não é à toa que, se vocês forem olhar, todas as máquinas de ferro, as estradas de ferro aqui do Brasil, da Colômbia, da Bolívia, da Argentina, foram feitas por ingleses. Foram ingleses que vieram aqui, ganharam dinheiro
fazendo essas estradas de ferro, não para levar produtos da indústria aqui do continente americano para fora, mas sim para tirar a matéria-prima daqui. Então eles foram espertos, eles, ao mesmo tempo que eles ganharam muito dinheiro com a questão das máquinas de ferro, das estradas de ferro aqui na América Latina, eles também tiravam essa matéria-prima, para levar para a Inglaterra, para transformar essa matéria-prima em produtos para depois ser revendido para outros países. Por exemplo, quando acaba o carvão, quando acaba o ferro lá na Inglaterra, começa a ficar pouco, eles passam então a comprar de outros países bem mais barato, levam para a Inglaterra, transformam em ferro, mais tarde em aço, para revender, ou mesmo em máquinas, para revender para outros países num preço bem mais elevado. Então a Inglaterra sempre está na frente da questão de manter a sua influência sobre o resto do mundo. Vamos ver, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Ó, Matheus está perguntando a atividade. Gente, ó, a questão das atividades, eu olhei ontem, olhei hoje. Quem me mandou, eu já dei o recebido, tá? O que acontece? Às vezes dá um delay. Se tá dizendo que tá em andamento, é porque tá dando um delay ainda no... O que é esse delay? É uma demora. É uma demora no processamento dos dados. No meu aqui já aparece como eu recebi. Mas para vocês, de repente, dependendo da internet, aí, do próprio sistema que está meio travado, ele só vai dar esse ok para vocês mais tarde. É uma questão de delay, assim, é uma questão da internet, do programa, mas para mim já está ok. Inclusive, eu já baixei no material. Agora eu não vou lembrar de cabeça se eu recebi o teu, mas provavelmente sim. Já está dado ok lá. Vamos ver. Emanuel Coelho. Antigamente gostavam de roubar o Brasil em primeiro, Portugal. Eu fiz, professor, da semana passada. Da semana passada, manda lá no da semana passada que dá para receber ainda, eu acho. Pode mandar lá. Tem gente mandando a outra semana lá. Dessa semana vai ser só a partir do dia. Quem recebeu vai estar o ok lá de recebido. Se não recebeu, se está em andamento, é porque tem um delay aí dos dados que viajam pelas nuvens, fazem curvas, entram em túneis obscuros até chegar lá o ok para vocês. Tá? Então é por isso que demora um pouquinho. Isso é uma questão da internet mesmo, questão dos dados digitais que ficam batendo aí nas paredes, nos muros das casas, nos viadutos, nas árvores. Por isso que às vezes demora um ok para chegar, porque é tudo virtual, né? Tudo pelas nuvens, eles ficam batendo aí nas plantinhas. Então, gente, vamos lá. Voltando para a Revolução Industrial. Eu só não entendi essa pergunta aqui. Antigamente gostavam de roubar o Brasil e em primeiro Portugal dos... Não, assim, ó. Portugal explorava o Brasil, certo? O Brasil era a colônia de Portugal. Os ingleses, Portugal não tinha indústria. Então, Portugal queria comprar tecido inglês. Tinha que comprar muitos produtos ingleses. Então, o que Portugal tinha para vender para os ingleses? Vinho. Mas, perto dos produtos ingleses, que era uma quantidade enorme, da demanda que os portugueses precisavam de produtos como ferro, estradas de ferro, locomotivas, ferramentas agrícolas, isso demandava muito dinheiro. Então, o ouro que Portugal tirava aqui do Brasil chegava em Portugal e ia direto para os cofres ingleses. Por quê? Porque Portugal estava devendo muito dinheiro para a Inglaterra, porque Portugal tinha que comprar muitas ferramentas, enxada, estradas de ferro, locomotivas e muitas outras coisas para poder... Porque existia uma demanda em Portugal de comprar esses produtos, não só de Portugal, mas da Espanha e outros países que não estavam industrializados, porque os produtos industrializados, eles acabam todo mundo necessitando deles. Tudo, prego, parafuso, máquinas novas que vão surgindo, os países vão querer ter essas máquinas também, né? E Inglaterra é quem detém
todo esse monopólio dessas máquinas para poder estar transferindo para os outros países. A aula vai até isso mesmo, vai até mais 10 minutinhos aí. Até 10h45. Isso aí. Tá? Então, todo esse processo aí de transferência de tecnologia, ela se dá com os ingleses ganhando dinheiro e dominando o mundo. Né? Então, a Inglaterra vai ser aí o país, por conta da Revolução Industrial, que mais vai dominar, que mais vai ter influência sobre os outros países. Não é à toa que aqui no Brasil, a gente já viu isso, vai ser a Inglaterra que vai forçar a abolição da escravidão no Brasil. Por quê? Porque não é interessante para a Inglaterra ter escravos aqui no Brasil, porque escravo não compra produto industrializado. Não é porque a Inglaterra, mas os ingleses são bonzinhos, então eles estão brigando com o imperador aqui do Brasil, né? Depois da independência do Brasil, estão brigando com o imperador do Brasil, para o Brasil libertar os escravos. Não, não era isso. Eles queriam libertar os escravos aqui no Brasil para substituir a mão de obra escrava por mão de obra assalariada, e assalariado tem dinheiro para comprar produto. E aí os ingleses venderiam esse produto para esse assalariado. É por isso que os ingleses, desde lá do início do século XIX, forçam o Brasil, então, a libertar os seus escravos. Não só o Brasil, mas como qualquer outro país do continente americano. Então é interessante para a Inglaterra que o Brasil não tenha, e nenhum outro país tenha escravos, sim mão de obra que possa comprar os seus produtos, tenha dinheiro para comprar os seus produtos. Então isso era o interesse da Inglaterra na libertação dos escravos. Claro que daí eles iam falar, não, nós somos humanistas, olha, nós somos bonzinhos, nós estamos querendo modificar a sociedade para o bem. Não era bem isso também, eles tinham essa intenção, esse interesse econômico em libertar os escravos. Esse é um ponto importante para a gente entender esse predomínio da Inglaterra. E lembrar ainda mais, a Inglaterra vai dominar praticamente o mundo, vai ser o grande país influente do mundo até a Segunda Guerra Mundial, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí depois entra em cena os Estados Unidos e a Inglaterra fica de escanteio. Né? Os Estados Unidos tomam o lugar da Inglaterra, e os Estados Unidos está aí até hoje, né? Confrontando hoje a China, etc. Mas ainda é o país, digamos, entre aspas, mais influentes aí do planeta, não se sabe até quando, mas por enquanto é ele que substitui a Inglaterra. Então, só para a gente entender que através da Revolução Industrial, por conta da Revolução Industrial, lá do século XVIII, a Inglaterra então vai ter uma certa hegemonia. O que é uma hegemonia? É uma predominância em relação aos outros países. Inclusive, não só por conta dos seus produtos, mas na influência da questão do inglês. Praticamente a gente vai ter pessoas da Inglaterra circulando pelo mundo todo. Os bancos aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil, no início do Império, vão ser todos ingleses, com exceção do Banco do Brasil, que vai ser fundado ainda na época do Império. A gente vai ter os outros bancos menores, todos de origem inglesa, que vão fazer os empréstimos aí aos pequenos empresários aí no Brasil. Tá? Então, não só aqui no Brasil, mas na Colômbia, na Argentina, na América Central, por tudo. Né? Os ingleses vão estar na Índia, que vai ser uma colônia inglesa. Então, os ingleses vão estar dominando esse vasto território com seus produtos e com seu dinheiro. Não é à toa que até hoje a libra esterlina, que é o dinheiro inglês, é um dos mais valorizados ainda no planeta. Porém, eles não têm ainda mais, já não tem mais esse domínio que eles tinham antes. Eu já falei que hoje passou a ser um domínio tipicamente norte-americano. Certo? Dúvidas? Quero dúvidas. Vamos aproveitar essa aula ao vivo, com perguntas e respostas. Vamos lá. Vamos dialogar. Vamos conversar. Vamos lá, não tenho dúvida. Como os Estados Unidos virou o quê? Virou o quê? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Virou. Como os Estados Unidos virou isso? Virou o quê, cara? Virou
uma estrelinha com listinha, como é que é? Virou isso que? Virou o mais poderoso, virou o país mais forte. Foi depois da Segunda Guerra Mundial, por conta da industrialização dele, da segunda revolução industrial dele. Ele começou a se apropriar militarmente, começou a desenvolver tecnologias militares, e depois da Segunda Guerra Mundial, ele praticamente predominou aí, né? Ainda teve a disputa com a União Soviética durante a Guerra Fria, mas é uma questão tecnológica, né? Os Estados Unidos foi aí tecnologicamente investindo em tecnologia. Ele investiu em trazer pessoas para trabalharem ali dentro de outros países, pessoas que tivessem competência, inteligência. Até hoje ele faz isso. Se a gente pensar na NASA, tem muito mais gente de fora na NASA trabalhando do que norte-americano. Você vai chegar lá na NASA, você vai ter brasileiro, cientista brasileiro, vai ter cientista indiano, vai ter cientista da África, vai ter cientista da Coreia do Sul, você vai ter japonês. Por que eles fazem isso? Porque eles não são bobos, eles sabem que ciência é poder, né? Quem investe em ciência, quem investe em educação, tem poder, porque nisso onde saem as invenções. Então eles pegam, o que eles fazem? Eles chegam aqui no Brasil, vê um cara que é especialista em nuvem, sabe aquele cara que deita na grama e fica só olhando para as nuvens? O cara ficou a vida toda fazendo aquilo ali e virou um especialista em nuvem. Foi lá, estudou, fez uma faculdade, só queria saber de nuvem, só que ninguém mais sabia de nuvem como ele. O que os Estados Unidos vai fazer? Vai dizer, não, esse cara é um bobo, só fica olhando para as nuvens. Não, ele vai pegar, vai dar uma bolsa pro cara, o cara vai estudar em Harvard, vai ensinar o que os americanos não sabem sobre nuvem. Esse conhecimento de nuvem pode ser útil, pode ser que a gente tenha que lançar um satélite aí, tem a nuvem atrapalhando, sei lá, qualquer coisa do tipo. Eles sabem que o conhecimento não pode ser jogado fora. Então eles vão levar esse cara lá para os Estados Unidos. Então, eles vão fazendo isso com qualquer área do conhecimento. Basta o cara ser bom naquilo. E aí eles vão pegar esse cara e vão pagar uma bolsa e não vão deixar mais o cara embora. Por quê? Porque eles sabem que uma hora esse conhecimento pode ser estratégico para eles. Então os Estados Unidos sempre fez isso. Então se vocês repararem, os indianos são uns grandes especialistas em engenharia da computação. E os Estados Unidos, como é que os Estados Unidos tira os indianos da Índia? Oferecendo bolsa de estudo, oferecendo condição de vida melhor lá nos Estados Unidos e assim por diante. Então eles fazem isso. Então os Estados Unidos vão desenvolvendo tecnologia militar, tecnologia espacial, muito por conta das suas universidades e dos seus centros de pesquisa, certo? Então é isso que faz os Estados Unidos ser uma potência. Claro, e o foco no poderio militar. Os Estados Unidos é extremamente militar, extremamente belicista. Ele tenta ter base militar no mundo todo para poder influenciar. Tem a questão do petróleo e assim por diante. Isso a gente vai ver mais lá para frente, né? Mas é isso. E isso a Inglaterra estava fazendo no momento da Revolução Industrial também, tendo conhecimento, e se alguém tivesse desenvolvendo aquele conhecimento, ela pegava, oferecia dinheiro, levava esse cara para a Inglaterra. Portugal já tinha feito isso. Então, tem países que sabem utilizar disso, que sabem que não dá para jogar ciência, tecnologia fora, que sabe que tem que investir, que é uma coisa que precisa investir, porque isso depois vai dar poder de várias formas. Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui tem alguma pergunta. Final, a nuvem e algodão ou água? Não, depende. Se botar água na nuvem e o algodão na orelha, dá tudo certo. Gente, aqui já está acabando a nossa videoaula, tá? Qualquer dúvida, depois vocês mandem ali na mensagem, certo? E espero que tenham entendido tudo direitinho. Depois vocês vão sair dessa videoaula para vocês ir na outra, né? Vocês depois tem uma seguida aí que vai durar até as 3 horas da tarde, aí com o pessoal da matemática. E beijão para todo mundo, abraço e até a próxima. Vai! Não esqueça de fechar o link para outra aula de engenharia, hein? Beijão para todo mundo aí que tá saindo.